Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas, né, aqui hoje com a gente. Hoje, então, nós vamos dar início à primeira mesa redonda do grupo de pesquisa Primórdios da Vida Psíquica, a Clínica dos Primeiros Anos do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. O grupo de pesquisa Primórdios da Vida Psíquica procura articular o seu tema de estudo ao tema do ano proposto pela Comissão de Formação Permanente do Círculo, que este ano se chama Há uma Fenda em Tudo, é assim que a luz entra, abrindo espaço para invisibilidades e sonhos. Este tema mostra, dentre outros aspectos, como a psicanálise, ao longo do tempo, foi ampliando seu foco num processo de inclusão de questões subjetivas que antes não fazia parte do trabalho analítico. E, nesse sentido, não podemos deixar de falar do lugar ocupado nos últimos anos pelo estudo dos primórdios da vida psíquica. O dispositivo analítico se ampliou para a pesquisa acerca de questões subjetivas as mais complexas, o que abriu espaço para colocar o bebê e sua família no divã. Dessa forma, se construiu um lugar de escuta aos primórdios da nossa existência, e daí surgiram inovadoras e criativas formas de trabalho com as gestantes, os bebês e suas famílias. Portanto, neste ano de 2023, o tema de estudo do nosso grupo de pesquisa será a Clínica Paz Bebê, onde as nossas histórias se iniciam com toda a sua complexidade, à espera de um olhar particular que as ilumine. A Clínica da Interação Paz-Bebê é uma clínica particularmente complexa e baseada em pressupostos teóricos clínicos diversos, com foco nos aspectos psíquicos, biológicos, históricos e socioculturais, dentre outros. Sua particularidade é colocar em cena, como sujeitos igualmente ativos neste processo, o adulto e o bebê. Apesar de não ser o tema da nossa palestra de hoje, como grupo de pesquisa que estuda os primórdios da vida psíquica, acompanhamos nos últimos dias, atônitos pelos jornais, os violentos atentados às nossas crianças, às nossas creches e escolas. Então, gostaríamos hoje, né, de prestar a nossa solidariedade e expressar nossa tristeza e dor acerca desses atentados, assim como expressar o desejo de que possamos refletir sobre a complexidade dos fatores presentes nessa situação, com todos os envolvidos, e que os poderes públicos possam dialogar com toda a sociedade a fim de propor, de forma lúcida, medidas que evitem esses trágicos eventos no futuro. O tema de estudo da nossa mesa, né, que vai abrir esse evento de hoje, se refere a uma contextualização histórica do campo teórico da Clínica Paz Bebê e dos seus conceitos fundamentais. Então, cada palestrante terá meia hora para fazer a sua apresentação, e depois nós vamos abrir para perguntas e troca de ideias. Tá? As palestrantes conversaram entre si e elas combinaram, então, né, que a nossa mesa redonda de hoje vai ser iniciada com a fala da colega e amiga Regina Hort de Aragão. Então, Regina é psicanalista do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora do curso de especialização em Psicologia Clínica com Crianças, da PUC-Rio, editora da revista Primórdios, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, cofundadora e ex-presidente da ABB, Associação Brasileira de Estudos sobre o Bebê. Regina, você tem a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Diana, e muito feliz de estar aqui, né? Assim, como eu disse logo no comecinho, de estar aqui, de rever várias amigas, amigos, e conhecer também novas pessoas, ainda que a gente esteja à distância, mas assim é um jeito da gente se encontrar. Como a Diana introduziu, né, nosso tema de estudo, de pesquisa do grupo dos primórdios desse ano é a Clínica Paz Bebê. Então,
o que eu um pouco vou apresentar para vocês aqui, introdutoriamente, de certa maneira, são as linhas gerais dessa modalidade de atendimento, né, e as especificidades dessa clínica. Uma dessas especificidades, que é absolutamente central, né, do modo de trabalhar nesse campo, ela diz respeito ao fato de que a clínica e a ação clínica se dirige não mais a um sujeito, mas a uma dupla, ou uma tríade, ou um grupo, e ela vai produzir, e essa especificidade exige e produz modificações no enquadre e na posição do analista. Por outro lado, e junto disso, o tratamento se dirige à relação e às perturbações da relação, né? O que vai ter implicações importantes no manejo da transferência. Nós estamos aqui pensando, né, quando a gente define este campo, eu e, enfim, todos que estudam isso há décadas, né, a gente está tratando de uma clínica que se dirige essencialmente ao bebê, até 2 anos de idade, ou uma criança até 2 anos de idade, aos seus pais ou seus cuidadores primordiais, e levando em conta um fato muito, muito importante, que a criança, nesta fase da vida, da estruturação primária, não faz uso da linguagem verbal como modo prevalente de comunicação. Outra característica importante dessa clínica, que a via de entrada na terapia, em geral, é o sintoma do bebê. O bebê é apresentado ao clínico, ao analista, como um sintoma, né? A queixa vem pela manifestação da criança. Os sintomas, em geral, vão se situar, falo um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas no que se chama, se apresentam como as patologias funcionais do bebê, né? No seu corpo, enfim, no seu funcionamento, vamos dizer assim. Ou também, acho que aí é um ponto importante, delicado para se pensar, nas patologias precoces, né, iniciais, na relação, no estabelecimento da relação do vínculo entre mãe e bebê, ou entre pais e bebê, né? Essa clínica, né, o que a gente chama clínica psicanalítica com pais e bebês, se desenvolveu nas últimas décadas. Quando eu digo últimas décadas, eu volto para o século XX para dizer que ela se desenvolve especialmente a partir dos anos 60 do século XX, e constitui, sim, como Diana disse, um campo novo na psicanálise, né, de importância relevante, tanto por conta das suas aplicações terapêuticas, como também pelo efeito preventivo que ela pode ter para as crianças a longo prazo, como também efeitos na própria clínica psicanalítica geral, né? Que a gente também pode falar um pouquinho. Essas terapias, né, essas modalidades terapêuticas pais-bebê, se beneficiaram muito de novos conhecimentos que foram se desenvolvendo, se apresentando acerca das capacidades ou das competências do bebê, bem como também do aprofundamento dos conhecimentos psicanalíticos sobre os primórdios da vida psíquica. A ideia, né, esta modalidade clínica mantém vigente os parâmetros psicanalíticos, mas ela também se enriquece com contribuições teóricas de outras áreas que são valiosas para a compreensão clínica e também para o manejo do tratamento. Hoje em dia, né, não vou me estender sobre isso, a gente tem já uma bibliografia, pesquisas muito sustentadas, muito ricas, sobre esta clínica do início da vida. Só para me referir, digamos, a alguns autores, um deles conhecido no Brasil e que é a referência para muitos é o Winnicott, com certeza, né? Mas também por vários outros teóricos e clínicos, como Selma Freiberg, nos Estados Unidos, Miriam Davy, Serge Lebovici, na França, Bertrand Kramer, Palácio Espasa, na Suíça, e tantos outros, né? Tá, tudo bem, estou dizendo que isso existe, que a clínica está aí, que ela tem história, que ela já existe há décadas, tudo bem. Porém, à primeira vista, quando a gente fala sobre ela, assim, um pouco falando sobre ela para outras pessoas, parece surpreendente que a psicanálise chegue aos bebês. É surpreendente e improvável, já que a argumentação são sujeitos sem linguagem verbal e ainda limitados em suas possibilidades de simbolização
pelo jogo e pelo brincar. Muitas vezes, eu já ouvi, não sei se vocês, a interrogação atravessada com uma expressão de surpresa e, por vezes, de um certo descrédito. Psicanálise com bebês? Como assim? Mas, sim, a psicanálise chega aos bebês, né? Ainda que ela esteja pouco conhecida no Brasil, principalmente, eu acho, e pouco aplicada em nosso meio como uma abordagem que possa ajudar a criança e seus pais no período inicial da vida. Talvez, em parte, por falta de conhecimento dos profissionais da primeira infância. Estou me referindo aqui aos médicos, educadores, pediatras, mas também, eu acho, nós, psicanalistas, temos um pouquinho de responsabilidade quanto a isso, né? À medida em que a gente mantém uma reserva, às vezes excessiva, sobre os nossos trabalhos e que apresentamos de modo insuficiente o que se pode fazer nesse campo. Mas, vamos lá, antes de tudo, há algo a ser considerado como uma abordagem, né, um pressuposto básico para considerar que um bebê pode ser tratado, né, psiquicamente, ou psicologicamente, ou psicanaliticamente, é o pressuposto de que o bebê tem uma vida psíquica. Esta é uma compreensão admitida de modo recente na nossa história, tomando a história, né, num tempo longo, né? Há uma dificuldade para admitir e, portanto, para reconhecer o sofrimento de um bebê, tanto o sofrimento físico, como mais ainda o sofrimento psíquico. Um exemplo dessa dificuldade é a negação sustentada, até recentemente, da dor física do prematuro e mesmo do bebê recém-nascido. Segundo Bernard Gose, que é um teórico clínico dessa área, né, muito conhecido, há 2 pré-requisitos para reconhecer o sofrimento psíquico do bebê. Em primeiro lugar, para reconhecer o sofrimento psíquico, é preciso admitir que ele tem uma vida psíquica e, ao lado disso, superar seus próprios mecanismos de defesa e de negação. Podemos destacar, né, alguns fatores históricos e culturais para compreender esse movimento de resistência. E mais o que eu vou destacar são os fatores no campo da psicanálise, né, que produziram mudanças na maneira de ver o bebê. E aí eu acho que há 2 descrições clínicas fundamentais que datam, né, lá da metade do século XX, que foi a descrição por Kanner do autismo infantil e a descrição por Spitz dos quadros de depressão severa do bebê, né? Portanto, um bebê se deprime, e a conceituação da depressão anaclítica, sem falar do hospitalismo, mas falando de depressão anaclítica. Esses pontos, mais alguns, foram determinantes na direção do reconhecimento do sofrimento psíquico do bebê, na maior parte das vezes expresso por sintomas corporais. Ora, mas por que negar o sofrimento do bebê? Porque pensando que o nascimento na nossa sociedade deve ser visto ainda, idealmente, como um acontecimento feliz. E, sobretudo, a infância é o suporte da nossa nostalgia profunda em relação a um paraíso imaginário dos nossos fundamentos narcísicos. Desse ponto de vista, o sofrimento do bebê destrói a idealização e traz para os pais e para a família culpabilidade e ferimento narcísico. Esse ponto indica já a delicadeza da abordagem terapêutica, que deve ser conduzida de modo a permitir a retirada gradual e não traumática das construções defensivas dos pais. Além disso, é fundamental, a meu ver, evitar anunciar aos pais um diagnóstico fechado, que pode ter um efeito paralisante e ainda aumentar o risco psíquico do bebê, pelo próprio efeito iatrogênico do diagnóstico. Num momento da vida em que as relações entre pais e filhos estão em plena construção e que terão reflexos diretos, esse anúncio fechado, sobre a constituição psíquica do bebê.
Não vamos tratar aqui, não vamos entrar nessa discussão sobre o diagnóstico na primeira infância, que é um tema complexo e multifacetado, porém, é necessário lembrar que, nesse tempo inicial constitutivo, sobretudo, não é possível estabelecer predições sobre o futuro do bebê, até por conta de toda a labilidade psíquica que é própria, né, do humano e própria da criança humana. Bom, a gente assim pode dizer que a psicanálise com bebês introduz não somente um novo campo dentro do cenário psicanalítico, mas cria novidades na clínica e também na compreensão da estruturação do psiquismo, porque ela permite acompanhar no momento presente esta construção concomitante ao desenvolvimento, em paralelo ao desenvolvimento das relações entre o bebê e seus pais. É daí também que advém a grande delicadeza dessa abordagem, né? O momento da inscrição do bebê, do seu traço, nos significantes parentais, às vezes, carregado de ameaças, mas também é rico em oportunidades de mudanças. Assim, a ajuda psicanalítica nesse tempo é potencialmente muito fecunda, podendo ser preventiva para o bebê e propulsora de mudanças ou de reconstruções para a mãe ou para o pai, ou para ambos. Já sabemos muito bem que o papel do ambiente é fundamental no desenvolvimento do bebê e vai favorecer ou dificultar as primeiras integrações das suas experiências corporais e relacionais. O encontro com o outro, fundador para o bebê, pressupõe a reciprocidade, para a qual nós sabemos agora que o bebê está apto ao nascer, o que confirmam todos os estudos sobre as competências do recém-nascido. Ao mesmo tempo, o encontro do bebê com o outro adulto é marcado pela dissimetria. E é nesse espaço entre a reciprocidade e a dissimetria que vai se constituir o psiquismo. O bebê se constitui psiquicamente por meio da sua relação primordial com o outro, e a consideração da importância crucial das relações entre os cuidadores e o bebê, esta consideração traz um novo foco para o campo clínico. Assim, no encontro do psicanalista com o bebê e seus pais, não é mais um sujeito, um indivíduo, o paciente em sofrimento, mas sim a dupla ou a tríade. Até porque o sofrimento do bebê afeta profundamente seus pais e, reciprocamente, a patologia parental perturba de modo direto a criança e a estruturação do seu psiquismo. Na clínica pais-bebê, o tratamento vai se dirigir, então, como eu já disse antes, à relação e às suas perturbações, o que tem implicações importantes para o manejo da transferência. Como na clínica da infância, o analista lida aqui também com uma transferência múltipla. Porém, nas terapias pais-bebê, temos em presença na cena clínica os 2 ou 3 ou mais sujeitos envolvidos, e o bebê presente na cena clínica. Na especificidade do encontro com o bebê, seu pai, sua mãe, existe muitas vezes uma dimensão de urgência em oferecer a ajuda a uma criança e a uma família em sofrimento, o que vai exigir um dispositivo terapêutico adaptado, uma flexibilização da técnica psicanalítica. Nesse sentido, é preciso levar em conta a interpenetração entre o psiquismo do bebê e os psiquismos parentais, assim como avaliar o nível de organização do bebê, o que envolve considerar o seu desenvolvimento. Da parte do analista, essas situações terapêuticas específicas requerem dele uma imaginação criativa e uma qualidade de atenção específica sintonizada ao bebê, implicando sua capacidade de identificação regressiva com a criança. Nessa clínica, então, a atenção do psicanalista se volta tanto para os comportamentos do bebê e suas interações com seus cuidadores, como também para as associações verbais da mãe ou do pai, ou de ambos. O que vai exigir que suas intervenções tenham um caráter transicional, dirigindo-se ao mesmo tempo à criança e aos seus pais,
levando em conta o laço que os une, mas também o espaço que os separa, como sujeitos distintos. A presença do bebê, assim como a qualidade muito particular do funcionamento psíquico da mãe e do pai nesse período da vida, conferem aos tratamentos precoces uma dinâmica específica, que exige que se façam arranjos particulares nos parâmetros técnicos habituais. Em razão disso, nós temos uma grande variedade e uma grande diversidade clínica, diversas e diferentes abordagens. Mas, apesar das variações dessas abordagens clínicas no campo da psicanálise, estou dizendo, de modo geral, né, que são todas elas diferentes de um trabalho analítico com um sujeito a longo prazo, há um substrato comum que a gente pode reconhecer, que corresponde aos pilares da teoria psicanalítica, como a existência do inconsciente e dos processos primários, o recalcamento, a resistência, a transferência e a contratransferência, que estou listando alguns só, né? Poderia ir para além disso, mas alguns fundamentais. Então, como eu disse, essas práticas atuais dos tratamentos precoces podem adotar diferentes formas. Ora, vão dirigir mais o foco para o bebê, ora, vão privilegiar os fantasmas maternos e ou paternos, enfatizando, assim, os conflitos da parentalidade de cada um, relacionados aos lutos não elaborados das próprias infâncias dos pais, cujas consequências psíquicas, sabemos bem, podem ser transmitidas através das gerações. Espera-se, de uma certa maneira, uma aposta dessa clínica é que a frequência, a regularidade dos encontros com o analista possa assegurar uma função continente. A dimensão desta função continente dessa clínica é muito importante, né? Uma função continente das excitações e dos transbordamentos, e é a posição de terceiro do analista que poderá permitir o desenvolvimento, que é fundamental para permitir o desenvolvimento do trabalho analítico. A gente sabe hoje que o bebê é dotado de muitos recursos, porque mesmo sendo, né, totalmente dependente no início da vida, ele é um sujeito ativo e receptivo no interior de uma espiral interativa com os seus parceiros. Ele vai construindo, assim, a continuidade, né, a estruturação do seu eu, segundo a evolução das suas relações primordiais. A comunicação precoce mãe-bebê inicial é uma criação comum dos dois. A mãe interpreta o bebê, que se organiza adotando para si essa capacidade. Há uma mutualidade, eu estou aqui me referindo à mãe, mas eu podia estar falando de outro objeto primário, se for usar a mãe como esta figura, né, que é a mais frequente. Há uma mutualidade entre mãe e bebê, que podem se adaptar ativamente um ao outro em seus comportamentos, emoções e afetos. O que pode levar, o que se espera, que se já sabe hoje, tem se estudado bastante, a construção de uma ritmicidade conjunta, de um encontro rítmico, né, entre a mãe e o bebê, né, e entre o pai e o bebê será outra ritmicidade, né, e o quanto essa ritmicidade nos fala, né, sobre o que está se dando, como está se passando a construção dessa relação. Por isso tudo, muitas vezes, aliás, por suas capacidades, acontece nessas cenas clínicas que a criança, que o bebê, seja um bom parceiro do terapeuta para produzir mudanças positivas que a criança, é capaz de desencadear pelas interações entre ela, seus pais e o analista. Na verdade, né, eu falei aqui das competências do bebê, mas há tempo lá, quando foi se descobrindo todas as outras capacidades, foi uma surpresa a descoberta de todas as capacidades perceptivas do bebê, né? E da multiplicidade dos canais de comunicação dos quais ele dispõe para experimentar e utilizar na relação primária. O recém-nascido é provido de um rico equipamento de comunicação pelos canais sensório-motores, visual, auditivo, olfativo. São exemplos disso, aliás, o reconhecimento muito rápido que o bebê faz da voz da mãe e do cheiro da mãe, as suas capacidades de imitação,
a capacidade que ele tem de sincronizar a sua motricidade, que vai sendo modelada pelas inflexões da voz ou da mímica do objeto primordial, que, de novo, a gente está se referindo ao ritmo, essa construção do ritmo. Desta forma, o bebê é um parceiro ativo, apto a conhecer e a perceber e a provocar a comunicação. Estamos longe da visão de uma criança fechada em um estado anobjetal, inteiramente investida sobre si mesmo, só reagindo quando as barreiras do parecitação são rompidas. Né? Tudo isso é muito novo e muito importante. Mas todas essas descobertas que são, né, relacionadas aos comportamentos interativos do bebê poderiam ficar reduzidas ou estritamente olhadas no campo comportamental. No lado da psicanálise, do ponto de vista psicanalítico, acho que tem uma noção que é muito importante, que foi introduzida por Cramer, mas muito desenvolvida por Lebovici, por Chrysler na França, que é a noção de interação fantasmática, né? Que vai trazer toda a complexidade do que está em jogo nos encontros primeiros entre o bebê e os seus cuidadores. Para Cramer, ele usa, né? Ele exemplifica o que ele está querendo dizer usando o conceito de holding de Winnicott, né? Que para ele ilustra essa dupla figura transacional, com o valor fantasmático que vai se referir ao funcionamento psíquico específico da maternalidade, né? Do tempo do materno. E, ao mesmo tempo, ele se refere, este conceito de holding, né, que é físico, mas é muito mais do que físico, né, que é muito mais que corporal, refere-se à interação corpo a corpo, mãe-bebê, e é nessa inscrição corporal, perceptiva e motora, eu diria rítmica, que se pode abordar a relação de objeto na sua dimensão fantasmática. Então, o olhar do psicanalista vai para além da observação do comportamento. Na sintomatologia dessa clínica, a mais frequente sintomatologia dos bebês, refere-se justamente, eu falei no início, aos distúrbios funcionais e às manifestações psicossomáticas, a tal ponto que um autor como Ghost também chamou esta clínica de clínica psicossomática, porque é pelo corpo e através do corpo que o bebê expressa e vai encenar o mal-estar, né, das relações que o afetam. Então, são aí os transtornos do sono, da alimentação, sintomas na pele, a agitação, né, que são, em geral, grande parte dos sintomas que se apresentam nessa clínica e que, justamente porque são na via corporal, não são compreendidos, muitas vezes, pelos pediatras ou outros, como expressão de sofrimento psíquico. Isso é um ponto importante, delicado para a gente pensar, né? Essas sintomatologias, que o bebê não tem a possibilidade de expressão verbal, refletem uma dor que ele está mostrando, né? Que ele está apresentando no corpo, mas que pode ser traduzida na sua dimensão de sofrimento psíquico, que ainda não é simbolizado verbalmente pela criança. No entanto, nesses atendimentos fica muito evidente, e às vezes surpreendente, a capacidade do bebê de responder à verbalização que é oferecida pelo analista e as palavras que circulam entre pais e terapeuta na cena clínica, né? O bebê responde a isso com seus recursos, né? Não se pode esquecer que tais parâmetros se aplicam, claro, também estou falando do bebê, mas agora vou falar um pouquinho dos pais, se aplica a uma realidade clínica que vai envolver, de um lado, os pais com suas histórias edípicas e pré-edípicas, e do outro, um ser com o psiquismo em vias de constituição. E envolve os pais num momento de extrema vulnerabilidade, que às vezes fica mais evidente na figura materna, mas que também se apresenta no pai, né? Correspondente a esse período da vida em que se trata de mudar de lugar na cadeia geracional, sobretudo quando se trata do primeiro filho, com todo o apelo às identificações e contra-identificações que vão sendo mobilizadas no encontro com o filho, objeto de projeções e de idealizações.
necessárias para a constituição do bebê. Por outro lado, a urgência, muitas vezes presente, e a duração mais breve, ela costuma ser mais breve mesmo, desse tipo de terapia, leva um analista a ser mais cuidadoso e seletivo em suas intervenções. E muitas vezes, em muitas abordagens, se trabalha com um foco do tratamento, né? Então, como conciliar essa necessidade de focalizar e limitar a intervenção do analista, com a desejada abertura própria da psicanálise, abertura para o inesperado, para a surpresa, para o imprevisto do inconsciente e de cada caso singular. Trata-se, então, para o analista de lidar com a incerteza e com a dúvida, ao mesmo tempo em que a intervenção precoce, eu diria a intervenção a tempo, exige que rearranjos benéficos para o bebê, para os seus pais, possam se organizar. E sabemos também, muitas vezes, que quando um pai ou uma mãe consultam tão cedo, geralmente está presente uma sensação de caos, de desorganização, de impotência. E é preciso que esse estado caótico possa se alojar no psiquismo do terapeuta, para ser por esse metabolizado e devolvido aos pais de modo mais elaborado, permitindo uma melhor organização dos afetos, das angústias e das fantasias. Eu estou me referindo aqui à função alfa, né, que é um conceito do Bion, né, que é a função alfa do analista, que também é uma função alfa materna, parental. Então, nessa perspectiva, o cuidado do clínico é muito delicado, pois tratamos de sujeitos às voltas com a tarefa psíquica de cuidar de seu filho pequeno, que vai envolver desafios e mobilizações narcísicas muito intensas e a consequente sensibilidade na constituição das representações de si mesmo enquanto pai e enquanto mãe. Disso, eu acho que decorre uma delicadeza da posição de escuta e de receptividade do analista em relação aos pais, que deve transmitir um respeito pela intimidade psíquica deles como sujeitos e como pais da criança em consulta. Era o Vitor Guerra que propunha que os pais falarão o que puderem e até onde possam falar, e que o terapeuta os acompanhará até onde eles o permitam e até onde o terapeuta possa ir também. Então, esses limites e cuidados são necessários porque, para os pais, o analista, na verdade, é um desconhecido, é um outro, que vai se introduzir em seus sonhos, fantasias, desejos, partes daquilo que os une e os separa do seu bebê. Mas não devemos escutar somente, nesse atendimento, a gente não escuta só o discurso verbal dos pais, pois há também toda uma comunicação que é feita de silêncios, de gestos, de olhares, de movimentos corporais. Essa comunicação não verbal que se passa no corpo é tão importante quanto a comunicação verbal. E é necessário estar atento aos dois níveis de linguagem, às coincidências e divergências entre eles, que nos informam sobre o encontro e o desencontro de ritmos e de sincronias, sobre a estrutura interativa precoce, sobre a harmonização afetiva entre mãe e bebê, pai e bebê, que é um conceito do Daniel Stern que, bom, é importante, mas não vou desenvolver também por falta de tempo aqui. Os pais, então, necessariamente constroem diferentes hipóteses ou histórias sobre o porquê das atitudes de seu filho. Eles constroem explicações, né? O sintoma do bebê, qualquer que seja ele, muitas vezes se instala como um corpo estranho e vai produzir uma profunda ferida narcísica nos pais. Por outro lado, a constituição do sintoma na criança se articula no plano intersubjetivo com a fantasmática parental, que estava falando das interações fantasmáticas, né? A pergunta sobre o que foi projetado e sobre qual aspecto da vida psíquica do bebê, do filho, sobre qual aspecto se deu a projeção, servirá como um guia na condução do tratamento.
O encontro com o bebê, por outro lado, suscita no analista uma carga emocional intensa e, eventualmente, desestabilizadora. Ele é solicitado não mais somente pelo que ouve, mas também pelo que vê. Ele é objeto do corpo, né? Ele é objeto de um bombardeio sensorial e perceptivo, que exige uma qualidade especial do trabalho psíquico implicado. Do lado do analista, é fundamental exercitar sua capacidade de esperar, de suportar o caos, o informe sem forma, antes de intervir. O trabalho analítico visará aqui também a instauração de um espaço psíquico para o pensamento, que possa alargar, que possa conter o campo das representações, com um aspecto importante reservado para as funções de continência do analista e do próprio enquadre das sessões, que nessas terapias muitas vezes substituem o procedimento interpretativo habitual. Muitas vezes as interpretações não são usadas ou são dispensáveis. Do ponto de vista econômico, trata-se de conter as excitações ligadas à angústia materna, à angústia paterna, que se expressam nos sintomas do bebê. Cramer e Palácio Espasa referiram-se lá, no livro de 1993, ao psiquismo do pós-parto, que vai até por volta dos 2 anos de idade da criança, é aí que eles situam, como uma neoformação psíquica dos pais, né? Que permite mudanças inesperadas e facilita aberturas ao trabalho terapêutico. Isso é um ponto muito importante. Porém, também é preciso considerar a delicadeza e a complexidade dessa situação, que decorre da revolução afetiva que está sendo vivida pelos pais, que estão inaugurando suas funções parentais, ao mesmo tempo em que estão lidando com o bebê real, com o filho, sua criação. Ao analista, pede-se aqui que ele atravesse movimentos identificatórios complexos e variados, arcaicos e edípicos, em eco com as diversas crises sobre o fundo da crise identitária da parentificação, identificações com os pais e com o bebê. As especificidades desse período inicial, como a suspensão do recalcamento próprio, que é próprio da maternalidade, né? O conceito de transparência psíquica fala disso, e os remanejamentos psíquicos da parentalidade produzem, sim, um momento muito fecundo que pode se caracterizar por uma maior reversibilidade das perturbações e uma facilidade de elaboração dos tempos falhados, referindo à história dos pais, dos tempos perdidos ou dos traumatismos. Eu acho que, para finalizar, a gente pode pensar, propor que, como objetivo geral dessa abordagem, a gente pensaria que seria o de colocar jogo e movimento no sistema relacional entre pais e bebê, dando crédito à força do desenvolvimento da criança e fortalecendo suas pulsões de vida. Sem esquecer também que toda melhora do bebê produz uma melhora no narcisismo dos pais, que vai, por seu lado, repercutir positivamente sobre os cuidados e a relação com o filho. E ainda mais, só uma última pontuação, é o quanto esse conhecimento sobre os processos iniciais de subjetivação oferece elementos para compreender o sofrimento psíquico em qualquer momento da vida. A clínica com crianças, e, em especial, a clínica com bebês, como também a clínica dos estados limite, a clínica das psicoses, nas quais os aspectos narcísicos e identitários são predominantes, tem levado a mudanças das teorias sobre o cuidado psíquico, que passam a enfatizar os processos de continência e o campo da intersubjetividade como lugar da análise. Desta forma, o campo da chamada clínica dos primórdios tem contribuído de modo marcante para novos enfoques e novas construções para a teoria geral da clínica e psicanálise. E levando a refletir, só para finalizar, sobre do que se trata a posição clínica, que é, aliás, né, trabalhada muito pelo Green, né? Já que o cuidado, em última instância,
consiste em entrar em contato com os aspectos infantis e arcaicos do sofrimento psíquico, aqueles mesmos aspectos que provocam as experiências mais perturbadoras e mais desestabilizadoras. E aqui eu estou me referindo a uma proposição do Ciccone. O infantil arcaico é o mais desestabilizador, né? É o mais perturbador. Trata-se, então, de caminhar para além ou para aquém do infantil edipiano, para trilhar a pista das experiências primitivas do período não verbal do desenvolvimento infantil, que está situado essencialmente nesse tempo dos 2 primeiros anos de vida. Era isso, gente. Muito obrigada por essa escuta tão, né, tão cuidadosa de vocês. Obrigada. Obrigada, Regina. Nós vamos, então, agora passar a palavra para a Silvia. Silvia Abunjan-Razornik, nossa colega, amiga e importante colaboradora, né, do nosso grupo de pesquisa. A Silvia é psicanalista da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, professora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, coordenadora do curso de especialização em Psicologia Clínica com Crianças pela PUC-Rio, membro fundadora e ex-presidente da ABB. Silvia, a palavra é com você. Bom, é um prazer estar aqui, né, de novo, nesse grupo dos primórdios, com você, com a Regina, com todos os colegas. Depois dessa apresentação tão bonita, delicada e brilhante da Regina, eu vou retomar algumas coisas, né, conforme a gente combinou, de trazer alguns elementos para a nossa discussão em relação a essa clínica pais-bebês e também em relação, né, a mudanças até no método psicanalítico, que, como a Regina falou, né, a clínica dos primórdios promove e contribui. Então, vou trazer algumas questões para a gente falar, né? Quando a Diana falou sobre o que passamos nas últimas semanas e toda a questão da violência, eu pensei numa associação meio livre, né? Sem entrar no mérito de tudo que isso significa, mas de como eu também ouvi no meu consultório o desamparo dos pais em relação às suas crianças, e como também o cuidado ao bebê traz para o adulto essa, ao mesmo tempo, identificação com essa posição de desamparo do bebê e, ao mesmo tempo, né, uma angústia em como cuidar desse bebê desamparado que remete ao seu próprio desamparo. Então, esses últimos acontecimentos deixaram a todos nós adultos também com esse desamparo muito manifesto e com essa angústia de como promover nessa sociedade, né, um cuidado, uma contenção, um ambiente de sustentação às nossas crianças e aos nossos bebês. Eu acho que essa é uma primeira indicação que eu queria trazer, como a Regina colocou, né, que o bebê ele suscita nos adultos não só essa dimensão de proteção, como uma dimensão assim da sua própria ambivalência em relação à sua posição infantil, né? O Winnicott dizia que essa dependência radical desses primeiros tempos traz, inclusive, toda uma defesa contra essa posição, né? E que muitos ditadores, muitos políticos, inclusive, ele trazia isso, acho que ele escreveu isso, não sei, nos anos 50, né? Trariam no seu autoritarismo essa fantasia onipotente de não depender de ninguém e de submeter o outro, né? Mas, de qualquer maneira, de novo, meio que pensei nisso agora, mas eu acho que tem muito a ver, né, com o que o bebê suscita no adulto, né? Suscita uma proteção, suscita um cuidado, mas também traz à tona toda a ambivalência em relação a um bebê que, ao mesmo tempo, é produto do narcisismo do adulto, como Freud já dizia, né, que o amor parental nada mais é do que a revivência do próprio narcisismo infantil, mas também confronta o adulto com o que a Regina acabou de dizer, que é com o estrangeiro no bebê, né? Há já, desde o início da vida, ao mesmo tempo, uma posição do narcisismo parental e do investimento necessário à constituição psíquica, mas também, né, uma dificuldade, uma dor, um sofrimento que nós observamos na clínica,
que é de reconhecer que esse bebê tem um movimento de separabilidade, né? Ou seja, que não há uma cola, que não há um grude, que não há uma anobjetalidade, como ela também colocou nessa relação pais-bebê. Então, pensar nessa clínica, né, é pensar em novos paradigmas para a psicanálise, né, é pensar também que a questão do infantil é uma questão que, de alguma maneira, também trouxe novas perspectivas, porque se a gente pensa na questão do infantil, né, a partir do Freud, há um infantil que é um infantil muito ligado ao retorno do recalcado e à questão edípica. Mas, na verdade, quando falamos, né, nessa clínica pais-bebê, nós falamos muito mais do infantil arcaico, do que o Ciccone também, como a Regina mencionou agora no final, traz como um infantil bebê, ou seja, né, um infantil arcaico que está muito mais ligado às ideias e às noções de sensorialidade, de corporeidade, de ritmicidade e dessa mutualidade na relação adulto-criança, que, no entanto, é uma mutualidade também marcada pela Regina de uma assimetria, né? É nesse sentido que eu acho que a psicanálise traz uma contribuição muito importante à noção dessa intersubjetividade fundante na constituição psíquica, ao marcar, no entanto, que é uma intersubjetividade que é fundadora do psiquismo, sim, mas que não é uma mutualidade no sentido de ter uma simetria. Há uma assimetria, né, digamos assim, de base, que é uma simetria que vai remeter, inclusive, para as diversas temporalidades que nós encontramos nessa clínica pais-bebês, né? A gente pensa numa temporalidade do après-coup, né? Uma temporalidade freudiana, digamos assim, né? Do só depois. Há, junto com essa temporalidade do só depois, que aparece na dimensão, digamos, de todo o posicionamento dos pais em relação ao bebê, aparece também uma temporalidade progressiva, que seria essa temporalidade do desenvolvimento, essa temporalidade da infância, e há também essa temporalidade da interação do aqui e agora, onde a dimensão da realidade do bebê, né, produz em muitos momentos, uma retificação das fantasias parentais, ou seja, uma retificação de algumas questões que aparecem na história infantil de cada um dos pais. Esse ponto, eu acho também que a Regina trouxe, é um ponto que eu acho muito importante, que é justamente a partir, né, das capacidades e competências do bebê, mas também da presença do bebê na clínica, essa possibilidade de haver uma modificação e um alívio até dos pais ao se darem conta que as suas fantasias não são, digamos assim, realizadas no seu bebê, né? Muitas vezes esse bebê, pela sua própria atuação, ele pode promover já esse espaço de diferença em relação a essa história infantil dos pais e a esse investimento, essa projeção dos pais que faz com que eles fiquem muito aprisionados no próprio sofrimento do seu filho e muito, de alguma maneira, tomadas pela sua própria história infantil, né? Uma outra questão que apareceu também na fala da Regina, através de como o sofrimento psíquico das crianças e dos bebês, né, apareceu a partir do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, de uma forma mais importante, com os trabalhos, né, do Bowlby, com a psicanálise com crianças, com todo o trabalho da Ana Freud também na Segunda Guerra Mundial. E eu pensei também que, além com o autismo infantil do Kanner, com o trabalho do Spitz, tão importante sobre a depressão, e fiquei pensando também, não vou me deter nisso, mas acho também que a pandemia, né, trouxe também, enquanto uma catástrofe, enquanto, né, uma dimensão traumática para as famílias, enfim, social, cultural para as famílias, também importantes reflexões para o sofrimento psíquico dos bebês, porque, ao contrário do que muitas pessoas, às vezes,
idealizaram, né? Que bom que agora ficou a família toda junta, e então foi um momento em que houve essa interação que muitas vezes o trabalho dos pais não permite, o que não deixa de ser verdade também, mas os bebês, ou alguns bebês, perderam também espaços públicos, espaços, digamos assim, de grupo, como os espaços de creche, que propiciam, em algumas situações de sofrimento psíquico, uma possibilidade de sustentação, uma possibilidade de que perspectivas de encontro e de experiências significativas possam ser vividas pelas crianças e pelos bebês. Então, a experiência de isolamento se trouxe também uma possibilidade para pais e bebês de terem um encontro, digamos assim, mais longo e contínuo, trouxe também, né, uma vivência de sofrimento, de enclausuramento e de perda também dessa ampliação dessa relação familiar, como o Ínico trazia, né? Mãe-bebê, pai, mãe-bebê, e o espaço social também como uma sustentação da família. Então, acho que também a gente pode pensar como a pandemia também afetou todo esse processo de constituição subjetiva e como é necessário que nós possamos refletir sobre isso também nos atendimentos e não caiamos nessa noção muito idealizada, como a Regina colocou de uma forma tão bonita, né, que é a idealização da infância e a denegação também do sofrimento infantil, até para o adulto se proteger do seu próprio sofrimento. Então, assim, acho que tem esse primeiro elemento que eu trouxe, né, da temporalidade nessa clínica, pais, bebês. Há também essa dimensão da processualidade, né? É uma clínica onde há uma dimensão de processos em curso muito mais prevalente do que esse conceito de estrutura, justamente por ser um momento na constituição psíquica, um momento nesse início da vida, né, de um tempo no qual os movimentos e o próprio processo do crescimento e do desenvolvimento estão em seu ritmo mais intenso e vão, então, propiciar mudanças tanto no estado afetivo como nos modos de relação com o ambiente, que, por sua vez, vão propiciar também interações e mutações na configuração do psiquismo da criança. Então, quando, né, nós pensamos nessa questão da intersubjetividade, né, na questão da importância do ambiente, eu queria também trazer rapidamente, né, essa ideia de que essa intersubjetividade fundante, como eu disse há pouco, é uma intersubjetividade onde não podemos deixar de lado também o reconhecimento do sexual e do inconsciente do adulto, do inconsciente dos pais. Então, é nesse sentido que, por exemplo, um autor como Laplanche vai falar sobre a situação antropológica fundamental, ou vai trazer a questão da constituição do psiquismo como um trauma estruturante, na medida em que há sempre, né, um certo confronto, uma certa confusão de mundos, como ele coloca, na relação entre os adultos em posição de pais e esse bebê, já que o bebê ele vai estar nessa posição de dependência e o adulto vai estar numa posição, e muitas vezes, de sedução. Não uma sedução explícita no sentido adulto do tempo, mas uma sedução no sentido de marcar o corpo do bebê com os seus próprios significantes, fantasias e o seu próprio inconsciente. Então, é nesse sentido que, desde esses primeiros tempos, mesmo quando nós falamos da díade, há um certo enigma nessa relação, uma certa diferença, que é claro que não pode ser, de alguma maneira, percebida pelo bebê prematuramente, porque isso traria muitos danos, né? É preciso manter a ilusão de uma completude, de um certo amalgamento entre um e outro, mas que, por outro lado, pensando na clínica pais-bebês, é importante reconhecer e ajudar também esses adultos em posição de pais de diferenciarem um pouco
né, o que é das suas projeções e do seu infantil e o que aparece, então, do lado desse bebê. Então, nesse sentido, eu acho que é importante pensar nessa questão da intersubjetividade em relação à assimetria e também uma pequena crítica, né, uma tendência que eu encontro hoje em dia de um certo apoio excessivo na genética e num certo biologismo em relação aos bebês, né? Se antigamente a gente podia pensar que os bebês eram pensados como muito passivos, como uma tábula rasa, sem, né, nenhuma subjetivação, hoje em dia nós muitas vezes encontramos também uma ênfase muito grande no super bebê, né? Naquele bebê que já tem que ter uma autonomia, naquele bebê que tem que ter uma certa performance, naquele bebê que tem que ser super estimulado pela tecnologia. E, nesse sentido, a questão da intersubjetividade e desse encontro entre os adultos e o bebê, encontros significativos, culturalmente falando, podem ficar em segundo plano. Então, é muito importante, acho que a Regina trouxe uma fala muito, a meu ver, fundamental, que é até que ponto nós, como psicanalistas, também conseguimos manter, né, essa dimensão desses encontros significativos e, de uma certa maneira, conversar e transmitir a importância, né, desses encontros e desse encontro entre o adulto e a criança como que subjetivo bebê, né? Seja laclantianamente falando como algo que confronta, seja winnicottianamente pensando como, né, essa noção de continuidade que faz com que o bebê tenha a ilusão necessária, e o Ogden fala isso de uma maneira muito bonita, que o mundo é como ele deveria ser, né? Então, se do lado de uma mãe tem todo um trabalho para exercer a preocupação materna primária e dar a ilusão ao bebê de que o tempo é o tempo que ele imagina, de que, né, o seio, a mamadeira surge quando ele fantasia, do lado, então, do adulto, há todo este trabalho, que pode ser um trabalho até inconsciente, não é que seja um trabalho em termos de motivação, que faz com que isso seja absolutamente fundamental. Então, é preciso também que essa dimensão, eu acho, seja cada vez mais colocada e possibilitada. A Regina também trouxe um colega querido, que já nos deixou, que é o Vitor Guerra, que também colocava justamente essa dimensão, né, do encontro pais-bebês como fundador e que também trazia muito esse alerta de como esses diagnósticos fechados na primeira infância não só cristalizam um sintoma e pela processualidade está em mutação, em transição, como também dificulta até o trabalho com a família e com os pais, na medida em que o diagnóstico passa a ser o porta-voz, muitas vezes, de sintomas que não são necessariamente aqueles que estão ali sendo apresentados pelo bebê, né? Então, nesse sentido, um outro elemento que eu acho um elemento muito importante da clínica é a noção, né, da corporeidade. Então, todas as pesquisas que nós temos hoje em dia e todos os trabalhos também de psicanalistas que foram também modificando, né, a concepção clássica de sujeito da psicanálise, apontam justamente para esse psiquismo que evolve do corpo. E, nesse sentido, o bebê é um exemplo maior, né, do que acontece nessa arena, nesse espaço. Por exemplo, né, além dos trabalhos do Daniel Stern, que falou muito bem, né, não só dos sensos de eu, e que se deteve a pensar sobre toda a questão dos sensos de eu anteriores à linguagem. Então, né, o que um bebê pensa, como é que ele se constitui anterior à sua possibilidade de fala, nós podemos pensar também nos trabalhos de psicanalistas como
por exemplo, de Dianzieux, né, que vai trabalhar com essa ideia de envelopes psíquicos, os trabalhos da Perrault-Lanier e mesmo do Laplanche, que vão justamente pensar nessas primeiras representações do infante, do bebê, como formas de metabolização, né? Como formas de digestão, como formas que a Perra vai dizer de transformar os elementos que vêm do campo do outro, do pai, da mãe, e transformá-los em elementos que sejam possíveis de serem, de alguma maneira, introjetados ou, no início da vida, incorporados pelo bebê. Então, esse primeiro, né, o psiquismo é um psiquismo que tem a ver com essa noção de corporeidade, que até o Nelson Coelho fala muito, que é justamente, né, acabar com essa cisão mente-corpo e falar justamente, né, de como um evolve do outro. Então, eu acho também que essa noção de corporeidade vai apontar, né, para os trabalhos e toda a clínica dos sofrimentos narcísico-identitários, né, na medida em que justamente são também questões e problemáticas onde o que aparece não é uma atuação, é uma clínica do ato, né? É uma ação, né? Uma representação. Tem um ato que já é a própria representação. Então, isso aparece na clínica com os bebês a partir dos sintomas que os bebês trazem, né? Como também já foi dito pela Regina, os sintomas do sono, os sintomas, né, da digestão, os refluxos, tudo que aparece como sintomas corporais nas crianças de 2 anos, né? Como eu sempre dou esse exemplo, mas como as crianças, elas, quando tem qualquer cortezinho, né, você tem que logo colocar lá um band-aid, alguma coisa, porque ainda tem essa ideia de que tem algo ali que possa, de alguma maneira, sair pelos seus buraquinhos. Então, essa noção também de envelope, no sentido de ir, né, envelopando esse psiquismo em estado nascente, que nas clínicas dos sofrimentos identitários aparecem justamente como essa dificuldade, né, de se colocar em cena e como o corpo aparece, então, nessa cena. Junto com essa questão, que é uma questão da clínica de bebês e que é uma questão também na clínica dos adultos, né, a gente pode pensar no que o Green trouxe em relação ao trauma, né, aos traumas, não só por transbordamento pulsional, mas um trauma também pela falta, né? E, nesse sentido, quando a gente pensa num trauma pela falta, eu acho que essa é uma dimensão muito importante, porque justamente esse trauma pela falta vai apontar para toda a dimensão da importância do objeto, tanto na constituição psíquica, como na clínica com as crianças muito pequenas e com os bebês, como na clínica dos sofrimentos narcísicos, onde a questão toda, né, se refere a esses traumas precocíssimos, né? O Green, ele fala sobre um exemplo que a maioria das pessoas todas conhece, que é a questão do complexo da mãe morta, que é um complexo que ele vai falar sobre uma transferência baseada na clínica de adultos, mas que nós podemos pensar em relação ao que se chamaria de uma depressão nos bebês, né? Que o Bowlesby muito bem vai dizer, olha, não é uma melancolia freudiana, né? É uma depressão, é uma baixa de pressão, né? É uma baixa de tonicidade, uma baixa de um investimento libidinal que dá notícias justamente de problemas, de uma dificuldade nesse investimento entre os adultos e os bebês. Então, esses traumatismos por falta, que ele vai chamar a clínica em branco, né, a clínica do negativo, do vazio, tem justamente a ver com a importância do objeto na constituição psíquica. O Green, quando ele falava, um dos textos dele sobre relação de objeto, né, ele dizia assim, olha, o importante não é relação de objeto, deveria ser relação ao objeto, porque o importante é o que está entre o sujeito e o objeto.
Então, a clínica da relação pais-bebê aponta justamente para essa ligação, né, entre o sujeito, entre a criança, entre psiquismo em constituição e entre os adultos na função de pais. E, nesse sentido, se a gente quiser juntar um pouco uma clínica que terá que trabalhar com os processos primários e secundários, de novo, usando um pouco do Green, né? O Green vai dizer que a função do objeto é, ao mesmo tempo, despertar a pulsionalidade do bebê e conter as suas pulsões. E talvez essa indicação seja uma indicação importante para nós pensarmos também a clínica, né, com os bebês, a clínica pais-bebês, no sentido, e a função também do objeto primário, que é uma função, né, paradoxal, se pensarmos assim. Então, ao mesmo tempo, é preciso despertar a pulsão, mas, ao mesmo tempo, se não houver uma contenção, ela pode ser autodestrutiva. Eu sempre dou um exemplo lá do Winnicott, talvez já tenha dado aqui, mas a menininha que ele atende com 13 meses e que tem vários sintomas de convulsão, de vômito, de gastroenterite, e que não acabam, acho que o pediatra não consegue achar nada muito orgânico e traz para o Winnicott. Né? E o Winnicott, então, começa a atendê-la, e ele, em um momento, acho que é no Brincar em Realidade que ele fala isso, ele fala como, né, ele vai mostrando como ela passa, né, de um movimento, muito de uma descarga pulsional, mesmo com ele, que ela começa a morder, ela pega a mão dele, começa a morder a mão dele, e ele dói, evidentemente, mas ele, então, consegue lidar com a sua própria dor, e, aos poucos, né, essa mordida vai se tornando um mordiscar e vai se tornando uma certa brincadeira, onde ela já consegue ter um prazer nessa relação com ele. Então, eu gosto muito desse exemplo, é um exemplo que também o Roussillon utilizou nos textos dele, mas justamente para mostrar que esse circuito, né, do retorno da pulsão contra si, na verdade, é um retorno onde tanto a mãe ou os pais podem fazer com seu bebê, como, se isso não acontece, é algo que na clínica pais-bebês é onde o psicanalista, onde o clínico também vai entrar, no sentido de tomar para si, né, de ser não é só uma parexcitação, né, é como se fosse um resguardo e uma contenção desse próprio movimento pulsional, que, para se constituir até para um bebê como algo que ele possa usar em termos de curiosidade, tem que ser contido também pelo adulto e pelo analista. A Anne Albers até vai falar sobre isso, algo que é muito interessante, né? Que a curiosidade do bebê está diretamente relacionado também a essa disponibilidade do próprio objeto, de próprio adulto, de poder se deixar usar por esse bebê. Né? Então, quando ela fala, né, do brincar, do objeto brinquedo, ela vai dizer, não é uma questão do que o objeto pode fazer por você. Né? Pensemos em toda essa tecnologia à disposição das crianças, mas é muito mais o que eu posso fazer com esse objeto. Né? Por isso que a clínica com crianças não é uma brinquedoteca, né? Porque a questão ali não são os brinquedos, a questão ali é como poder propiciar que uma criança pequena também, possa usar o que está à disposição dela de uma forma curiosa e criativa. Então, né, essa ideia, né, do trauma por falta aponta para essa posição dos objetos primordiais e do psicanalista, e aponta também para essa noção que muitos autores franceses trabalham, e acho que a gente está falando disso aqui, que é uma concepção de transferência baseado muito nessa noção de uma associatividade sensorial, né? Ou seja, de uma transferência que a gente poderia chamar, por um lado, né, temos autores, de uma transferência paradoxal, porque é como se fosse uma transferência
não em função de uma representação simbólica, não do que está lá, mas muito mais o analista poder se colocar nessa posição de poder sentir, né, com o seu corpo e de poder, de alguma maneira, dar lugar para essas expressões de uma sensorialidade. O Didier Uzel, inclusive, traz uma noção na Melanie Klein que eu achei muito primorosa. Eu, na verdade, me dei conta disso através do texto dele, né? Que ele fala que a Melanie Klein ela traz essa ideia que ele chama em inglês de memories and feelings, né? Que é como a gente poderia traduzir memórias sentidas, memórias em sensações, memórias, sentimentos, eu acho muito organizado, né? Memórias em afetos de intensidade, mas é no sentido de que um bebê ele vai justamente, uma criança pequena, encenar, apresentar para os seus pais, e também na situação analítica, modos de expressão rítmica, vocal, corporal, né? Mímica, que justamente são formas de expressão que demandam dos pais e também demandam do analista essa possibilidade de uma observação muito fina para que haja justamente essa possibilidade na clínica, até de, junto com os pais, ajudar os pais a significarem e a observar esses movimentos do seu filho, sua filha, não como um comportamento, mas como um endereçamento, né? Como uma forma de comunicação, como uma forma de associação. Eu acho essa parte da clínica Pais Bebês muito importante, e justamente é nesse sentido que a transferência com os pais, né, precisa, como a Regina também falou muito bem, né, ser muito delicada, respeitosa, né, e, ao mesmo tempo, positiva no sentido de colocar, né, a eles a possibilidade de, juntos, pais e analistas, poderem observar alguma coisa que está sendo mostrada por esse bebê, mas que muitas vezes os pais não conseguem, por tudo isso que a gente já falou aqui, Regina falou e eu estou falando também, né, pela sua história infantil, pelos desencontros maiores que os encontros, por uma série de contingências e pelo seu próprio sofrimento narcísico em relação ao que seu filho, sua filha apresentam, não conseguem denominar. Então, esse efeito que aparece nas situações clínicas são efeitos muito belos, no sentido não da beleza em si, mas de uma estética da clínica, no sentido dos pais ficarem muito surpreendidos e muito aliviados ao reconhecerem no seu bebê uma forma de endereçamento a eles, que, por não reconhecerem, muitas vezes eles ficam muito desamparados e muito sem sustentação no próprio exercício da parentalidade. O Lebovici, em relação à transferência nessa clínica, ele traz essa ideia, né, que em inglês é enactment, eu nunca sei muito como traduzir, mas a tradução em português uma delas seria uma empatia metaforizante, né? Que é justamente essa possibilidade, essa capacidade do analista de refletir corporalmente, né, no seu próprio corpo, essa experiência do bebê e poder sustentar essa corporeidade na clínica e trabalhar com isso na clínica e na relação com os pais, né? Então, deixa eu pensar mais, temos que acabar, porque a gente tem que discutir ainda, né? Então, eu vou passar um pouco para o final, né? Mas para marcar, então, como essa clínica dos primórdios, como essa clínica da primeira infância, traz enormes contribuições para a clínica psicanalítica como um todo, né? Justamente por ela dar ao analista uma escuta simultânea dos registros primários e secundários, né? Por ela dar uma escuta polifônica, no sentido de escutar nos diferentes registros, por ela possibilitar, né, essa associação
sensorial e não só ficar muito capturado numa clínica do conteúdo e da representação, e principalmente porque os bebês nos trazem sempre uma dimensão, né, digamos, de uma certa capacidade negativa, ou seja, de uma abertura, né, de possibilidades e perspectivas não fechadas que nos fazem sempre avançar. Então, nesse sentido, pensar, né, nessa clínica dos primórdios e na contribuição para a psicanálise, eu acho que é justamente algo que é muito fundamental, tanto quando atendemos bebês, como quando atendemos também adultos com sofrimento. Obrigada. Muito obrigada, Silvia. Então, assim, eu acho que foi né, tanto a Regina quanto a Silvia, né, assim, nos brindaram com uma palestra riquíssima, né, com muitas questões que a gente pode pensar. Eu vou, então, passar agora para o debate, mas só queria pontuar, assim, que eu acho que um aspecto muito importante que a Regina começou até falando, né, é o fato de que a psicanálise chegou aos bebês, né? Então, acho que isso é essa grande abertura, né, que as pesquisas psicanalíticas, né, estão desenvolvendo, que eu acho que nós, né, tanto a Regina quanto a Silvia apresentaram aqui, e de como que a riqueza, né, dessa nova clínica, né, ou seja, do bebê e as suas famílias que estão ali nos divãs também dos analistas, né, e de como que isso trouxe vários impactos, não só para a própria clínica, mas também o cuidado com os bebês e com as suas famílias, para questões também técnicas, né, do manejo da transferência, como tanto a Silvia como a Regina falaram muito bem, não é? E também, como a Silvia trouxe agora, né, de como que essa clínica dos primórdios pode trazer contribuições para a gente pensar a clínica psicanalítica de adultos, né? Então, vamos abrir então agora para os debates. A Maria Cecília Pereira, por favor, Maria Cecília, pode fazer a sua pergunta. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário para dizer que tanto a Regina quanto a Silvia chamaram muita atenção para essa clínica da delicadeza e desses aspectos vulneráveis, né, ou narcísicos dos pais diante de um bebê que não responde como eles gostariam, né? Então, tem toda a questão das expectativas fantasmáticas e imaginárias, como Lebovici fala, em relação a esse bebê. E eu queria contar para vocês que tem um poema do Yeats que eu sempre uso para falar dos pais, né? Da nossa delicadeza para nos aproximarmos das dificuldades do bebê e da relação com os pais, e que é um poema que diz assim: cuidado por onde andas, pois é sobre os meus sonhos que caminhas. Porque os pais também estão nascendo pais, né? Eles estão surgindo. E é super difícil. E a outra coisa que eu queria dizer para a Silvia é que o Lebovici usa enactment, em português seria enação, porque ele rouba isso um pouco do psicodrama, em que ele faz uma dramatização. Então, ele põe o bebê no colo, ele nina o bebê, ele canta. Então, essa ação, né, que ele faz, que é um teatro, né, ele chama de enactment. A empatia metaforizante tem uma coisa mais simbólica, em que ele transforma essa vivência que passa no corpo, de fato, para uma metáfora, para alguma coisa que ajude a conectar com a emoção dos pais e tal. E, nesse sentido, essa coisa da transferência passar pelo corpo é fundamental para a gente, né? Porque a gente muitas vezes faz ações interpretativas do que mais uma interpretação muito elaborada, justamente porque se a gente fizer uma interpretação muito elaborada, a gente vai entrar no campo da ferida narcísica dos pais, mas que é mobilizada enormemente pela nossa contratransferência, né? E isso é talvez o nosso maior instrumento, né? Agora, quando vocês falaram da dificuldade de tomar em consideração o bebê como um ser que tem psiquismo, que eu fiquei pensando, e acho que talvez isso eu gostaria de ouvir mais vocês, né, de como que os pais ficam muito identificados com essa incapacidade do bebê
de falar, né, de ter uma linguagem, de ter uma comunicação verbal, e diante desse desamparo, o quanto os pais preferem pensar que o bebê não sente dor, que o bebê não sei o quê, que o bebê, né, não existe enquanto sujeito. Eu pensei muito nesse aspecto da identificação com o desamparo, sabe? Com a condição de dependência total do bebê. Mas super obrigada, adorei ouvir vocês. Gina e Silvia, querem fazer algum comentário? A fala da Maria Cecília? Acho que talvez são muitos pontos aí que a gente tem vontade de continuar conversando, né? Muito tempo, né? Seguindo conversando, mas acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que negar o sofrimento psíquico e psiquismo do bebê na verdade, é um procedimento defensivo, né? É um procedimento defensivo diante desse mundo todo, né? Que o bebê descortina para os pais, do seu desamparo, da sua dependência radical, da sua estranheza, porque o bebê é fundamentalmente diferente dos adultos, né? Apesar de ser filho deles, ele é um outro fundamentalmente que está funcionando num outro registro. E isso é muito desestabilizador e muito assustador. Então, eu acho que nesse sentido, não reconhecer o sofrimento psíquico ou psiquismo do bebê tem, como a Cecília apontou, um efeito, né? Uma busca defensiva mesmo, né? Diante da angústia que produz esse encontro com o bebê totalmente dependente, né? E outro, né? Eu acho só completando, quando a Cecília falou sobre o desamparo, né? É interessante pensar nessa clínica onde o bebê está presente e como o analista pode justamente espelhar para os pais, né, uma forma também de relação com o bebê, né? Assim, até no sentido, olha o que ele está fazendo isso, enfim, dando um certo sentido e um certo endereçamento. E como os pais, eles ficam, como eu falei antes, assim, às vezes muito comovidos e mobilizados, e às vezes aliviados por poder já ligar alguma coisa do que aparece como estranho a algo que tem um sentido, né? Então, nesse sentido, parece que essa clínica também propicia que essas defesas ligadas a esse mecanismo da negação pelo próprio desamparo do adulto também arrefeça, né? E possibilite já que essas comunicações não verbais comecem a ser mais reconhecidas e mais, enfim, colocadas em ato mesmo. Obrigada. Nós já estamos assim, já com o tempo chegando no finalzinho, mas alguém mais gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Pode fazer pelo chat ou falar agora diretamente. Eu gostaria de fazer um comentário. Primeiro, agradecer, que realmente foi muito rico, e fazer um comentário. Eu atendo uma mãe, é interessante, ela é uma mulher de 42 anos, e ela é mãe do seu segundo filho agora. Ela foi mãe adolescente, então ela tem um jovem de 26 aproximadamente, e agora ela é mãe do seu segundo filho. Foi bem interessante, porque tudo aconteceu durante a pandemia. Ela casou, e de repente, quando ela se viu, estava grávida. E esse pequenininho está com 1 ano e meio, mais ou menos. E o tempo todo eu fiquei pensando nele e ouvindo sobre ele, porque desde a gestação, outro dia eu comentei isso para ela, comentei isso com ela, desde a gestação, ele está sendo assim, a família, né? O pai não teve mãe, é o primeiro filho desse pai. Ela foi uma mãe adolescente protegida pelos seus pais. Hoje a mãe mora em outra cidade, e ela, então, assim, ficou na pandemia grávida, né, com o seu marido, recém-marido, né, nesse sentido. E desde a gestação, teve uma hora que o bebezinho sentou, e aí ela tinha uma pessoa orientando, fazendo um tipo de yoga por vídeo e tal. E aí, lá pelas tantas, essa pessoa começou a fazer uma série de movimentos para o bebezinho poder virar, para ela poder ter o parto normal.
E aquela série de movimentos, ela começou a sentir muita cólica, muita cólica. E o bebezinho, ele também começou a ficar meio zangado. E ele reclamava assim com ela, ele reagia assim como se desse umas cutucadas. Ela falou assim, eu acho que a gente não está gostando disso, nem eu, nem ele. Enfim, ele nasceu e ele é muito interessante porque assim, ele tem uma corporalidade muito presente. Então, assim, muito novinho, por exemplo, ela comentava comigo que ele não gostava de colocar fralda. E assim, ele muito novinho, assim, com 3, 4 meses, ele levantava assim o tronco, assim, meio fazendo força para ela não trocar e não vestir a fralda. É interessante pensar, né? E hoje, aí ele começou na creche, né? Enfim, acabou a pandemia, ele começou na creche, e aí ele fala muito pouco. E quando ele vai à pediatra, uma pediatra nova, porque ela também saiu do Rio para uma outra cidade, em função do trabalho, então, assim, né? Essa pediatra, ele reclama quando a pediatra vai tirar a roupinha dele, vai auscultar e tal. E a pediatra veio dizendo que ele poderia estar com um diagnóstico de hipersensoriedade, né? Esse novo que está na moda, essa síndrome sensorial, né? E ela ficou assim, ela ficou muito assustada, né? A mãe ficou muito assustada, porque isso veio da pediatra, e aí na creche comentou com a professora, e a professora fez um teste diferencial, colocou ele em bloquinhos de madeira, espuminha, colocou ele para passear em vários sonzinhos diferentes, e o bebê foi muito bem, feliz e contente. E, coincidentemente, na consulta seguinte à pediatra, ele tirou e botou a roupinha muito bem. E aí começaram a dizer que ele falava muito pouco. A mãe dela teve, acho que, 5 filhos, e veio visitá-la agora na Páscoa. E a mãe dela virou para ela e disse assim, minha filha, que tal deixar ele quieto e ele falar quando ele bem quiser? Então, assim, acho que é um pouco do que a gente está falando aqui, né? Então, assim, de repente, desde lá a gestação, cuidadinho, né? Assim, então, vamos virar esse bebê para o parto normal. Agora, vamos ajeitar esse bebê. Ah, tem outro detalhe. Ele não queria engatinhar também, ele não quis engatinhar. Ele não engatinhou, ele se arrastava e depois ele levantou. Então, é interessante, assim, né? A gente pensar como... ela, inclusive, ela é uma profissional de saúde, ela trabalha com saúde na Força Armada. Então, assim, é interessante pensar, assim, o marido dela também é de saúde, é fisioterapeuta. Então, assim, é interessante pensar, assim, como com tanto conhecimento, tanto estudo, acaba, assim, que a gente quer que os bebês entrem nas caixinhas, né? Assim, nos modelos, nos padrões pré-estabelecidos de desenvolvimento. Era um comentário, né? Obrigada, Ana Beatriz. Nós estamos no nosso tempo, né? Eu só queria, antes até da Regina, se quiser fazer algum comentário, assim, falar que a gente tem muitas mensagens elogiando, né, as palestrantes. O Rafael Lisboa falou da importância das riquezas e especificidades, desafios da clínica dos primórdios que foram apresentados, né, pelas palestrantes. A Mariana também falando de como é interessante pensar como a clínica com bebês é relevante para os paradigmas atuais da clínica como um todo, né? E acharam muito interessante a forma como vocês trouxeram. E tem uma pergunta aqui, né, da Priscila Santana, a partir de quantos meses os bebês já podem ser analisados? Então, assim, eu vou passar então a palavra agora para a Regina e para a Silva, se quiserem fazer responder e fazer os comentários finais. A partir de quantos meses? É muito interessante, porque ela volta à questão os bebês na psicanálise. Como assim um bebê na psicanálise? Desde que ele nasce, ou mesmo antes de nascer. A escuta da gestante já é, né, um trabalho, ou dos pais, ou assim, da gestante, já é um trabalho psicanalítico com o bebê, mas desde que ele nasce, não tem idade. Né? Claro que ele não vem sozinho para análise, né? Ele vai estar no mínimo com a sua mãe ou quem cuida dele. Então, é interessante a pergunta, porque ela reverbera a questão, um bebê em psicanálise, como assim? Né? Enfim, não sei se a Silvia quer complementar. Eu queria só agradecer, eu tô aqui, né?
preocupada com o nosso tempo, infelizmente, a gente tem um limite importante hoje, que a gente precisa seguir, precisa respeitar, e convidar vocês para a nossa próxima mesa, que vai ser em junho. A gente vai continuar discutindo todos esses temas, né? Ao longo do ano todo. Então, espero que vocês estejam conosco de novo daqui a algumas semanas. Tá? Também só queria agradecer, adorei a mesa, rever os amigos queridos, na mesa e fora da mesa, e é um tema que realmente é muito fundamental para todos nós, né, que trabalhamos, e só isso. Agradecer mesmo e bom final de semana aí para todos. Muito obrigada, Regina, Silvia, obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, e reitero aí o convite que a Regina fez, para a gente está continuando, né, estudando esse tema ao longo desse ano. Esse foi o nosso primeiro encontro, e agora em junho a gente vai ter outra mesa, então esperamos vocês lá também. Tá? Então, um grande abraço em todos e até a próxima.